Galera, tomei nota de uma entrevista do Alexandre Matos que é uma verdadeira atrocidade. Não consigo encontrar outro adjetivo para descrever o que significa essa entrevista que ele deu para alguns veículos de comunicação, entre eles o de Olho do Peixe, na saída do Maracanã, no último domingo, né? Quando o Santos perde para o Flamengo de 3-2. E a entrevista é de uma desfaçatez tão gigantesca que beira assim o ridículo e que confirma também, pode ser um ato falho ou não, uma apuração que eu venho trazendo aqui para esse canal há muito tempo sobre quem é o verdadeiro presidente do Santos. Antes de reagir com vocês, pedir o like, se inscrever no canal, ativa o sininho, é muito importante aqui para o meu trabalho, e fazer a recomendação do dia da Bet Nacional, que é a patrocinadora do Vini Júnior, a patrocinadora do Galvão Bueno, a patrocinadora desse canal. Vocês estão cansados de saber que é a bet mais segura do Brasil, a bet dos brasileiros, é uma bet que até na maneira como eles orientam as pessoas que são embaixadores da marca a comunicar a marca diferente das outras, no cuidado que a marca tem para não te deixar viciar, para que você trate como uma brincadeira se você puder e se você quiser e se tiver dinheiro sobrando para isso, com muita responsabilidade. Se você for um desses casos de alguém maior de 18 anos que esteja interessado em brincar um pouquinho, colocar uma graninha que esteja sobrando para se divertir, a Bet Nacional é com certeza a bet que vai te passar maior credibilidade. É por isso que me apoia aqui nesse canal, é por isso que eu topei participar dessa ação, e quero convidar vocês a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela ou clicar no link na descrição e fazer o cadastro lá. Se você tiver encaixado a tudo isso que eu falei, maior de 18 anos, com dinheiro sobrando para fazer aposta, porque se não tiver, não vá achando que você vai ficar rico, e com responsabilidade, tá bom? Dito isso, gente, vamos reagir à entrevista do Alexandre Matos. Vou até colocar o meu fone aqui, ativar o áudio para vocês. E vamos em frente, porque é uma entrevista, é uma atrocidade de entrevista. Eu vou pausando aqui com os comentários que eu for querendo fazer ao longo do vídeo e a gente vai trocando ideia, tá bom? Vamos em frente. Com vocês, o diretor de futebol do Santos. Matos, como a gente está tendo a oportunidade de conversar com você depois de um longo período, né, o Santos está vivendo uma grande crise, né, com riscos sérios de rebaixamento. Qual o balanço que você faz do seu trabalho, principalmente desde a sua chegada, com as contratações que foram feitas, com os resultados em campo, né? Desde a sua chegada, a gente queria um balanço seu, até para, se você quiser fazer alguma autocrítica, para a gente saber o que você projeta até nessa reta final de temporada para o Santos. Primeira coisa, tá? Muito boa pergunta do Felipe Camargo. Não tenho o que falar da pergunta, a pergunta é muito boa. Vamos fazer umas coisas pontuais. Primeiro, não tem tanto tempo assim, fiz uma coletiva só para falar com vocês. Então não tem tanto tempo assim. Segundo, eu tenho 2 meses de Santos. A crise do Santos já tem uns 2, 3 anos, né? Então não tem crise nova aqui dentro. Mas você foi contratado para ser a solução, Matos, e você não foi. E a última janela, por exemplo, quem conduziu inteiramente, inclusive nos reforços que foram contratados, que se provaram não serem reforços, apenas contratações, tudo isso foi capitaneado por você. Então pouco importa se tem pouco tempo ou muito tempo. O que o senhor tem para falar sobre a janela, sobre a catástrofe, que é contratar 2 zagueiros absolutamente medíocres, que estavam no banco ontem, que são piores do que zagueiros que já estavam no Santos desde o começo do ano, tanto que foram reservas de Luan Pérez e Zé Ivaldo, que estava para ser demitido. Você contratou pagando uma grana que é praticamente toda do mesmo jogador que você vendeu, o camisa 9, que poderia estar resolvendo os nossos problemas lá na frente, para trazer 2 zagueiros que estavam no banco. É pouco tempo? Talvez seja, mas foi você que fez isso. O que você tem a dizer sobre isso? E aí, o Alexandre Matos nada disso. Né? A crise de 2 anos atrás ter baixado, jogado. Então a culpa é dos outros, né? A culpa é do Rueda. A culpa é do Rueda. Você não tem responsabilidade nenhuma pela essa janela, por nada. A culpa é a crise que já vem há muito tempo. Você foi contratado para ser solução, não foi solução, então tá tudo bem. Série B ano passado, esse ano tá se remontando. E é natural. Tá se remontando?
O Santos está se remontando. O presidente está Alexandre, você sabe muito bem que essa é a maior folha salarial da história do Santos. Você sabe muito bem que o presidente Marcelo Teixeira fez uma loucura do ponto de vista financeiro para tentar ter um elenco acima do que podia pagar, para por muito mais do que estar na zona do rebaixamento na 32ª, terceira rodada. Você sabe muito bem que o Santos não está se remontando em absolutamente nada. Não minta pro torcedor. Não trate o torcedor que nem um babaca. Não trate o torcedor santista que nem um otário. É só isso. Você pode dizer que errou, pode dizer que você acertou, que você concorda, mas não nos trate como imbecis. Só isso que eu te peço, cara. É clube do mundo, saí do Cruzeiro há 2 meses atrás, que passou a mesma situação. O Cruzeiro ficou 3 anos na Série B. O Cruzeiro ficou 3 anos na Série B porque o Cruzeiro era gerido por Wagner Pires de Sá e Companhia Limitada, que assaltaram o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro passou no primeiro ano a ser gerido pelo Ronaldo, uma gestão minimamente séria que não teve tanto aporte de dinheiro, o Cruzeiro saiu da Série B, foi campeão da Série B. O Cruzeiro ficou na Série B porque era mal gerido, não foi um processo natural. Ou agora você quer nos dizer que o Santos também tem que ficar 2, 3 anos na Série B porque é um processo natural. Você estava lá, tudo bem, normal, cair, ficar 2 anos na Série B. É isso que você está querendo dizer? Não estou entendendo o seu ponto, Alexandre. E foi se remontando exatamente e tem um processo. Se em 2 meses não for resolver todo o problema do Santos, aí não é profissional, aí é mágico. Não, mas ninguém quer que você resolva todos os problemas. O Santos tinha uma janela de transferências. E a janela de transferências era para melhorar o elenco do time para a reta final do Brasileirão. E o que a gente vê é que a janela de transferências piorou o time. Piorou o time. Foi gasto um dinheiro que o Santos não tinha condição de gastar em jogadores que são piores do que já estavam aqui. E quem poderia resolver os nossos problemas, você vendeu. Que é um menino camisa 9 que é artilheiro hoje na Ucrânia. Não tô pedindo pra você ser mágico, a gente só gostaria de saber por que a janela foi tão ruim. E mágico ninguém é, né? A gente tem as coisas que a gente tem que fazer. Acho que não tem que esconder a nossa dificuldade, tá clara. Aí tá meio ruim aqui, ó. Tá claro, né, que a gente precisa sair dessa situação. O que eu sei é que nós vamos sair. Nós temos jogos em casa pro nosso torcedor. Estamos com a dificuldade de jogar em casa, né? Não por causa da torcida, muito pelo contrário. A torcida do Santos, acabei de falar isso com o Juan, com outros ali, ela tem ajudado e muito, tentando ajudar de todas as maneiras possíveis. E isso é uma arma que a gente tem, né? Então, humildemente, a gente solicita, pede, exatamente que esses próximos 2 jogos são importantíssimos aí para a gente conseguir os pontos necessários para a gente sair dessa situação. E eu tenho certeza, joguei contra o Santos da Vila Belmiro, eu sei o tanto que é difícil jogar lá e a gente não pode perder isso. Mas perdeu. Hoje o Santos é o 2º pior mandante do campeonato. Já perdeu, Matos. O desempenho do Santos até agora na Vila... O Santos tem dos 6 jogos finais, o Santos tem 4 na Vila. E a Vila Belmiro hoje não é uma esperança para o Santista de salvação. O Santos foi rebaixado dentro da Vila Belmiro contra uma equipe que era o Fortaleza, que não estava brigando por mais nada no campeonato. O Santos foi incapaz de vencer uma equipe que não brigava por mais nada e amargou a 2ª divisão. Então, Matos, assim, beleza, você acredita, tá demonstrando confiança, assumindo a dificuldade do time de jogar na Vila Belmiro, mas tá dizendo que vai remontar, que não vai cair, tá convocando o torcedor, até aí faz parte do seu trabalho, mas essa confiança do torcedor com relação à Vila Belmiro já não existe mais. E a culpa disso é nossa, jogadores, diretoria, Perfeito. Não tem nada a ver com a torcida, pelo contrário, repito, a torcida tá fazendo a parte dela. Pelo menos ele se coloca, né? É nossa. Não é tipo o Neymar que diz a culpa é deles e não minha, né? Ou o presidente que não assume culpa em momento nenhum, que para ele faz uma gestão, o Santos passa por uma gestão brilhante no futebol. Para o Marcelo Teixeira, no seu mundo encantado, a gestão do Santos no comando dele é brilhante e ele é o maior presidente da história do clube. Pelo menos nessa parte ele foi bem. Inclusive no jogo contra o Botafogo foi impressionante, nós tomamos um gol com 30 segundos. Se nós empatamos aquele jogo, foi porque a torcida do Santos cantando muito mais que a torcida do Botafogo, estava maior no estádio. Hoje de novo aqui, estava 3-0, a torcida do Santos cantando. Então assim, o que a gente tem convicção que nós vamos sair disso, passa muito
pelo nosso estádio, pelo nosso torcedor, né? Sobre a avaliação de 2 meses de trabalho, é isso que você está me perguntando. Não é de 2 meses só, Matos. É da janela, cara. Você conduziu a janela. Você tá modificando a pergunta do rapaz, do profissional, do repórter, pra tentar dar uma desculpa esfarrapada, cara. Pelo amor de Deus, assuma suas responsabilidades como você fez. Você falou, a culpa é nossa. Faça uma meia-culpa com relação à janela ruim que você conduziu. Perguntando. Uma chegada no meio de uma temporada, né? Onde a nossa janela do meio do ano é a pior, que jogador bom já jogou, não tem como transferir. Ou seja, olha a contradição. A janela do meio do ano é a pior, porque jogador bom já jogou. Ou seja, se jogador bom já jogou, ele está praticamente dizendo, em outras palavras, trouxemos jogadores ruins. É isso que ele está dizendo. Vocês não interpretaram isso? É isso que ele está dizendo. Se jogador bom já estava jogando, então a gente teve que trazer um monte de merda. É isso que eu interpreto da tua frase. Então, se era pra trazer um monte de merda, pagando 8 milhões de euros, como você fez com Alexis Duarte e Adonis Frias, que eu nem acho que são jogadores merda. Eu acho que são jogadores medíocres, na acepção da palavra, medianos. Se era pra trazer jogadores medianos, e pra isso se livrar de um prodígio da base, que poderia resolver os nossos problemas na frente, que é do ano inteiro da camisa 9... Por que você fez essa... Se os jogadores bons já foram contratados, já jogaram, não tinham como... Por que você fez essa movimentação? Sabe? É difícil de entender. E temos um grupo que a gente confia, acredita. Obviamente que alguns podem dar mais, jogar mais do que... Vieram para o Santos por jogar mais do que criou, inclusive, expectativa. E a gente está, né, tentando ainda resgatar isso. Mike, por exemplo. Mike até agora é uma tragédia, né? O que o Mike, a maneira como ele veio contratado, a pompa que ele veio, pela história de um cara que é multicampeão brasileiro, todos os times que passou, Cruzeiro, Palmeiras, etc. E teve um jogo, inclusive, do primeiro turno contra o Mirassol, que o Palmeiras jogou no Allianz, acho que empatou, e ele foi titular da equipe. Pouco tempo antes de vir para o Santos, então você tinha uma expectativa e o cara simplesmente até agora não apareceu. Há contratações nessa janela, por exemplo, o Mike. Eu não teria contratado pelo valor que os caras contrataram, com um salário próximo de R$1 milhão por mês para um lateral direito. Isso é um absurdo. Mas é que bateu o desespero, precisa da posição. E aí o cara não tá entregando nada. Ele cobra, tá correto, mas e a meia-culpa tua, Matos, com relação às escolhas que você fez? Mas mais do que isso, não adianta ficar aqui também, aquele discurso padrão, pedir desculpa à torcida pela campanha ruim que nós estamos fazendo. Não, isso aí ficou para trás, isso aí lá na frente nós vamos fazer o que tem, fazer esse pedido novamente, porque nós vamos escapar e mesmo assim é muito pouco para o Santos. O Santos tem que estar na parte de cima, disputando lá em cima, e é isso que a gente vai trabalhar para fazer isso. Seja agora, seja ano que vem. Esse ano nós temos que sair dessa confusão e ano que vem nós temos que, aí sim, melhorar. Não, ano que vem, Matos, com todo respeito, o senhor tem que deixar o clube. Todo respeito, se o Alexandre Matos continuar no clube depois dessa janela que ele fez, é um outro absurdo do mesmo nível que foi tentativa de manter o Galo. O Galo foi mantido pelo Marcelo Teixeira mesmo após o rebaixamento. Se manteve o ano de 2024 inteiro, com o Santos fazendo uma campanha que foi de campeão, mas o pior campeão da história da Série B, com um futebol paupérrimo, com escolhas de jogadores, tudo mais ridícula. E foi mantido para 2025, só foi demitido porque fez o Marcelo Teixeira assumir publicamente que o Santos tinha contratado o técnico, que era o Gustavo Quinteiros, quando o técnico sequer estava contratado e ali foi a gota d'água, acabou demitido. Mas não dá para o senhor, com todo respeito, Alexandre Matos, continuar no Santos em 2026, caindo ou não, é diferente do Vojvoda. Mas não dá para você continuar em 2026 se o Santos quiser ser um clube sério e moderno. Você é um cara que ficou para trás, com todo respeito, um cara que os clubes importantes hoje não olham mais, não brilham os olhos mais para te contratar. O Cruzeiro queria desesperadamente se livrar do seu trabalho. O Vasco, os vascaínos não têm nenhuma boa lembrança com relação ao seu trabalho. Os torcedores do Atlético Paranaense, idem. Pergunta para os palmeirenses se eles querem você de volta. Você não deixou saudade em clube nenhum. Então, assim, se não serve para ninguém, não serve para o Santos também. O Santos precisa buscar profissionais mais capazes, mais oxigenados, mais capacitados. Não dá, cara. Assim, é salvar o Santos e tchau.
encontrar um DNA, que é o que o santista está acostumado, do Santos brigando lá em cima. Então, repetindo, quando você fala crise, não sei se é pessoal, mas quando fala crise, mas quando você fala crise olhando para mim em 2 meses... Nossa, o cara pergunta se é pessoal, pelo amor de Deus, cara. O cara sentiu, hein? Pra você, em 2 meses, eu sei, mas 2 meses, perguntando para mim, uma crise que você está aqui no Santos há muito tempo, eu cobrindo o Santos. Aí eu pergunto para você, quanto tempo que o Santos está em crise? Mas você não foi solução, amigo. Já tem. E você ganha bem, tá? Mais de 300 pau por mês, tá? Ganha bem. Já tem. Sim, mas em 2 meses, né? Então a gente tá fazendo o que é possível. Vou te falar que eu nunca me esforcei tanto, né? Não precisa entrar em assunto pessoal, mas às vezes eu poderia nem estar aqui e tô aqui. Poderia nem estar aqui, tô aqui, tô fazendo um favor. Entrou no discurso Neymar Pai. Estamos jogando de favor. Eu não ganho 350 pau por mês, que é um salário de um executivo de empresa multinacional e tal, né? Eu não ganho isso. Eu tô aqui, eu nem poderia nem estar aqui, porque, pra mim, mas eu tô aqui porque eu tenho carinho. Tô ajudando o clube, coitadinho do Santos. Imagina, eu poderia estar hoje cuidando dos meus filhos, mas tô aqui porque eu tenho pena desse clube. É bizarro, gente, é loucura. Dando minha vida, me esforçando tanto, porque eu peguei um carinho enorme por esse clube, como poucas vezes na minha carreira. Eu peguei um carinho enorme pela cidade, por esse clube, pelas pessoas que estão no Santos, pelos funcionários que dedicam, olha só quem tá lá que sabe, pelo presidente Marcelinho, que eu... Pelo presidente, volta esse trecho? Pelo presidente quem? Que dedicam, olha só quem tá lá que sabe, pelo presidente Marcelinho, que eu... Pelo presidente Marcelinho. Pode ter sido um ato falho, eu vou aqui simplesmente, não vou cravar. Pode ser que ele tenha dito pelo presidente e Marcelinho e o I foi comido. Mas, né, é um ato falho que deixa muito claro, né, quem manda no Santos. Vamos lembrar que o Alexandre Matos, na entrevista de apresentação do Alexandre Matos, assista essa entrevista, é disponível na Santos TV. O Alexandre Matos conta que quem foi a Belo Horizonte negociar com ele foi o Marcelinho, não foi o Marcelo Teixeira. E eu tenho trazido informações aqui há meses de que o Marcelo Teixeira não toma nenhuma atitude sem pedir autorização do filho, que o verdadeiro presidente do Santos é Marcelinho Teixeira, e o Alexandre Matos, num ato falho ou não, confirma a minha apuração de meses aqui nesse canal, que o Santos hoje é comandado por um viajante de primeira, que é alguém que sequer foi eleito, porque não tem problema o cara não ter tido experiência para exercer o cargo de presidente, desde que ele tenha sido eleito. E quem foi eleito para comandar o Santos é o Marcelo Teixeira, que entregou o clube nas mãos do filho como um brinquedo para o filho comandar. E isso é confirmado pelo diretor de futebol do clube, num ato falho ou não. Tá claro. Eu vejo o que eles fazem e muitas vezes eu sofro de ver o que eles passam e ninguém sabe o que eles fazem lá dentro. Não, eles passam, nossa, estão passando fome, estão numa situação, não podem sair na rua. O Marcelo Teixeira deixou de ser o grande cacique de Santos, o maior DT, o maior RH da cidade, né, de cagar dinheiro, enfim, não, tá passando, coitados, né, a gente aqui que... O torcedor, imagina, né? Quem sofre é o Marcelo Teixeira e o Marcelinho Teixeira. Como é bom, né? Ganhar 350 pau por mês. Nossa, será que se eu ganhasse isso eu defenderia também? Acho que não. A porra é foda, é muito dinheiro. É foda, Mato. Difícil julgar, irmão. Difícil te julgar, mas também é difícil acreditar em você. Difícil acreditar em você. E não adianta eu ficar aqui falando e perdendo o jogo, que ninguém quer saber disso. Eu sei disso. Mas eu vou falar porque eu acho que tem que ser dito. Então, assim, meu sofrimento é enorme por esse momento, mas a convicção que junto, debaixo da nossa torcida, esses 2 próximos jogos, dificílimos, 2 times que estão no G4, né? Mas que eu tenho certeza que nós vamos fazer bom jogo, como a gente tem feito. Não dá para não falar que não foi bom jogo contra o Palmeiras, bom jogo, mas é insuficiente para aquilo que o Santos imagina. O Santos tem que vir aqui fazer bom jogo e ganhar o jogo. Né? Tem que ir no Allianz Parque, fazer bom jogo e ganhar o jogo. Só que isso é um processo que não vai ser em 2 meses que vai ser resolvido. É um processo que na próxima janela, depois outra janela, Próxima janela que não seja comandada por você, que o Santos tenha uma sequência assim de treinador, que o Santos não tenha muito tempo, desde que vocês
essa semana, conversem com o Vojvoda e explique para ele que ou é com a base ou ele também tá fora, desde que ele se adeque ao que é o Santos como história. Tudo isso posto, tudo isso dito, ótimo. Mas você, eu espero que não faça parte desse processo, Matos. Com todo respeito, seu trabalho até aqui, apesar de 2 meses, é muito ruim pela janela que você fez. Sua janela foi aterrorizante, uma janela péssima, uma janela tenebrosa, cara. Você errou tudo. Depois mais uma, 4, 5, 6 situações que a gente vai... Você quer 6 janelas, Matos? Pô, você quer ficar 3 anos no Santos? Hã? Pô, aí a gente vai jogar a Série D, bicho. Calma lá. Crescendo. É os meninos da base que vão amadurecendo. Hoje você já vê um Robinho muito melhor do que foi aquela estreia contra o Flamengo, né? Há um turno atrás, né? Então é isso que a gente vai galgando e tem a expectativa de melhorar agora e melhorar o futuro. O importante é isso, melhorar agora e melhorar o futuro. Emergencialmente, com situação de guerra e precisamos da torcida, e a torcida está presente, ela não precisa fazer nada mais do que já está fazendo. Que é estar lá apoiando, gritando no jogador, os 90 minutos, acabou o jogo, a crítica ela faz parte e a gente tem que humildemente aceitar e trabalhar para que isso passe. Essa é a entrevista de Alexandre Matos na saída do Maracanã, na noite do último domingo. Deixa muito claro, né, que o Santos está perdido, que o seu diretor de futebol é incapaz de fazer uma meia-culpa da janela ruim que fez, mas disseram nas entrelinhas ali que que nessa janela de meio do ano o jogador bom já jogou. Ou seja, admitindo que contratou mal os jogadores. Então por que contratou? E por que gastou tanto? Agora já foi, não tem como chorar o leite derramado. O que ele fala sobre a torcida eu concordo. O torcedor agora tem que abraçar, porque com Matos sem Matos, com Marcelo Teixeira sem Marcelo Teixeira, com Neymar sem Neymar, é o Santos que vai estar em campo sábado contra o Palmeiras, que vai ter 9 desfalques. E o Santos precisa vencer o jogo, cara. O Palmeiras vai vir desconfigurado, completamente desconfigurado para jogar contra o Santos, com uma escalação que não deixa nada, assim, não é um time horroroso, a escalação que me parece que vai vir do Palmeiras, mas é um time do nível do Santos, que dentro da Vila Belmiro o Santos tem a obrigação de vencer. Tem a obrigação de fazer com o Palmeiras o que o Santos fez com o Corinthians aquela quarta-feira à noite. O jogo é 9 horas da noite na Vila Belmiro, o torcedor tem que apoiar, é um jogo importante, mas que só essa vitória não vai ser suficiente também. Tem que ser ela junto com a vitória contra o Mirassol, e então o Santos jogar os seus 2 próximos jogos fora de casa contra Internacional e Juventude, contra candidatos diretos à queda, e tentar se salvar. Agora não há mais margem para negociar. Ou pontua ou é Série B. Será que esse time é capaz? Passa muito por essa semana. A gente vai conversando ao longo dela, deixando aqui a nossa posição clara e entendendo também o que está sendo feito por lá a partir da apuração dos colegas que estão no dia a dia. É isso, gente. Um grande abraço, a gente vai se falando e até a próxima.